Hoje pretendo discutir a culpa que as pessoas têm após deixar um relacionamento abusivo, o que é bastante comum e ao mesmo tempo bastante estranho para quem observa de fora ou para a própria pessoa, né? Eu acabei de passar por algo terrível, alguém me colocou numa situação indesejada que me causa mal-estar, mesmo assim eu tenho culpa. Essa pergunta que as pessoas se fazem, né? Quando ela já tem um grau de consciência, porque no início nem mesmo essa pergunta há um sentimento de culpa por ter estragado tudo, por ter destruído aquele relacionamento, né? Em parte essa culpa se dá porque em um momento daquela relação, a relação foi boa. Então você acha, que é uma coisa lógica, né, de pensamento lógico, você acha que alguma coisa foi feita para que de repente a relação desandasse, né? Porque faz mais sentido, né? Nós estávamos bem, por que agora está mal? Demora um pouco para as pessoas que passam por relacionamentos abusivos para entenderem que não é algo que você fez no meio, digamos, tem uma fase boa, de repente você fez algo e mudou. Não, mas pode ser que essa pessoa que você está se relacionando, e esse é o grande parte do esforço para entender, para quem passa por relacionamentos abusivos, para entender o que passou, em que medida não é você, em que medida é o outro, né? Porque essa ruptura de um estado muito positivo por um estado muito negativo, causa confusão, causa dificuldade de entender o que houve, e no meio dessa ruptura você começa a se questionar, né? Será que fui eu que causei isso? Será que foi algo que eu fiz? O que eu fiz? E você começa a buscar, reler coisas que vocês conversaram, né? Conversas passadas, relembrar conversas e pensar, onde será que eu errei? Né? Então, isso é um movimento normal e as pessoas fazem isso porque é muito chocante, tá? É muito chocante essa ruptura de uma imagem que, digamos, de um outro que te trata como perfeito, como uma pessoa maravilhosa, muito importante para ela, que de repente começa a te desprezar ou lhe tratar muito mal. Então, esse tipo de culpa é bastante esperado em quem passou por relacionamentos abusivos. É bastante frequente, né? E tem um elemento que qualquer pessoa vai estar sujeita a essa culpa, né? No sentido de ser confuso, de não ser compreensível num primeiro momento, né? Então, temos formas que essa culpa se manifesta após um relacionamento abusivo. A primeira é nessa confusão, e isso acaba sendo imediato, né? Houve um relacionamento positivo num certo momento e de repente se tornou muito ruim, você buscando identificar. Essa culpa tende a passar na medida em que você vai tentando negociar com a pessoa e nota que a pessoa é irredutível, que a pessoa não quer dialogar, ou que a pessoa é inflexível. Mas essa culpa não passa se você tem já, digamos, uma tendência pessoal a se sentir culpado. E aí é desse tipo de culpa que a gente vai falar mais hoje. Porque a culpa num relacionamento que te confunde pode ser normal, né? Num relacionamento que implica numa ruptura, pode ser normal porque você quer entender, mas a culpa persistente após um fim de um relacionamento abusivo é um problema, né? E ela é o principal motivo que muitos chegam aqui no meu canal querendo entender o que passaram. Porque eles querem se livrar de uma culpa. Porque a culpa está nessa relação que lhe criou uma dinâmica de vício e você quer entender porque você perdeu algo muito positivo e ganhou algo muito negativo. E você acha, deve ser culpa minha. Depois que você entende que não é e que é algo intrínseco a outra pessoa, tem um próximo passo, que é porque eu continuo sentindo culpa mesmo entendendo. E esse vídeo eu vou dedicar a esse tema, né? Muitas vítimas se sentem culpadas, mesmo bastante tempo após um relacionamento abusivo, e tentam justificar em si, se responsabilizar. Não, eu errei, eu que agi mal. E bastante tempo ficam remoendo e achando e tentando entender o que aconteceu, mas ao mesmo tempo achando que foram elas, né? Normalmente essas pessoas que apresentam essa tentativa constante de se culpar, né? Tem uma espécie de auto-ódio, se odeiam em alguma medida, sentem raiva de si mesmas e possivelmente sentem raiva das reações que tiveram frente às acusações do outro, frente ao abuso verbal do outro, até abuso físico, achando que eu agi mal, se eu não tivesse agido mal, isso não teria acontecido. Então a culpa não é só por relacionamento ter piorado, mas eu poderia, mesmo o outro agindo muito mal, ter mitigado.
né? Então, você começa a se odiar por não ter agido da maneira esperada. Então, você duplica, né? Eu ia falar duplifica, né? Duplica sua culpa. Não é só culpa do que aconteceu e tentando buscar soluções, você também tem culpa das suas reações, sente culpa, né? Começa a se responsabilizar, e esse é um outro estágio, por não ter notado, por não ter evitado. Olha, agora que eu vejo esses vídeos, agora que eu leio sobre esse assunto, né, eu percebo que era óbvio, essa pessoa era obviamente problemática porque eu não percebi antes. Isso também perdura por muito tempo. Uma culpa, tá vendo? A culpa vai se encadeando, são várias. Você tem culpa por não ter agido melhor, sente culpa por não ter notado, se eu tivesse notado eu teria evitado, por que eu sou assim, por que eu não percebi, essa pessoa era problemática, como eu deixei isso acontecer? Então é uma outra forma de culpa. E, por fim, a culpa como vergonha. Também há, isso pode durar bastante tempo, você ter vergonha da situação, vergonha que as pessoas saibam que você passou por isso, medo do julgamento das pessoas sobre o fato de você ter permanecido nessa relação por certo tempo. Então, culpa também de não ter evitado, né, mas que vira uma culpa social, você tem vergonha do que aconteceu. Tudo isso, todos esses processos são amplificações de uma culpa que está lá na frente, lá atrás, aquela culpa sobre por que esse relacionamento mudou, se em algum momento ele era bom e ficou muito ruim, que ela vai se desdobrando. Então, desdobrando em amplificações, né, sobre a culpa das suas reações, de não ter evitado, uma vergonha. Então a pergunta é, o que amplifica? O que faz essa culpa ficar sendo amplificada ao longo do tempo, né? E tudo isso é amplificado se você teve uma infância difícil, ou seja, se você carrega traumas ligados sobretudo a um ambiente que te responsabilizava ou te culpava. Se você cresce numa família que quem está errado é sempre você vai achar numa relação desse tipo que é você que está errado. Se seus pais acham que não erram e só você achava que erra, ou se você cresceu num ambiente em que tudo era você que estava errado, seja um ambiente escolar, seja uma comunidade, há um problema. Você vai tender a reler dessa forma, né? Então, essa amplificação da culpa pode ter origem numa infância difícil, numa espécie de ansiedade social, né? Digamos, se você tem por ter tido reprimida a sua expressão, por ter tido e-mails que lhe puniam e não lhe estimulavam a se expressar, você pode ter dificuldade de se expressar. Você pode ter dificuldade de lidar com a atribuição de culpa, porque a culpa é atribuída verbalmente, então você já sente ela, você não questiona ela, né? Se você se sentia inadequado, deslocado socialmente, é muito mais fácil você achar que o problema está em você do que em outros. Então, quem teve também uma infância de deslocamento, de inadequação, né? Ou um histórico familiar complicado que te leva ao desenvolvimento de uma baixa autoestima e autoconfiança, porque seus pais não ensinaram você a gostar de si próprio, porque eles não mostravam que gostavam de você, não lhe davam afeto. Ou porque eles não te estimularam a autoconfiança, já pelo contrário, diferente da autoestima, é estimular a ser autônomo, de estimular a fazer coisas. Se você não desenvolver autoconfiança também, né? Em todos esses ambientes, todas essas situações que podem amplificar isso, há uma reação que você pode acabar tendo, que uma pessoa que passa por essas situações pode acabar tendo, de tentar conversar, mediar, acalmar, principalmente em ambientes que são difíceis, e mesmo quando você está errada, porque se assimila a ideia de que eu estou errado, eu sou inadequado, eu tenho dificuldade de me expressar, então tem algo errado com você. Então é como se existisse uma culpa prévia. Você acha que tem algo errado com você, ou que você não era suficiente, ou que você não era suficientemente amado. Então você já tem uma tendência negativa sobre si. Então você vai manifestar esse viés negativo de olhar sobre si mesmo, para si mesmo, nessa relação. Isso, então, se você já tem uma tendência a ver, eu sou culpado, eu errei, não sou capaz, eu não sou suficiente, eu sou inadequado, você vai ver isso nas relações mais íntimas também. Então é muito mais fácil, você se torna muito mais vulnerável a um outro abusivo que te culpa, que vai te culpabilizar, né? Se você se sente mal, errado, incapaz, é muito mais fácil você aceitar a culpa.
Por isso há uma culpa persistente em algumas pessoas que passaram por relacionamentos abusivos, que às vezes 2 anos depois ainda estão se sentindo culpados, né? Outra questão que está envolvida nessa culpa que não passa, você sente que você foi responsável por aquilo, é a questão dos limites. Ter limites são importantes para a criação de uma criança. Crescer, em certa medida, é aprender limites, é aprender que a sociedade te limita e que a família te limita, né? A família é um protótipo da sociedade. Mas significa que você tem limites, mas você tem possibilidades. A sociedade também te dá possibilidades e a família também deveria te dar, né? O problema é quando esses limites não são aprendidos da maneira correta na vida familiar, né? Primeiro tipo de limite não aprendido de maneira correta, os limites insuficientes. Famílias que não dão limites. Famílias que não dão limites formam filhos egoístas, manipuladores e eventualmente abusivos, porque eles querem tudo e não aceitam ser contrariados. Limites que são ignorados também criam problemas em crianças. Por exemplo, se um pai passa por cima de todos os limites que você coloca, por exemplo, você não quer fazer isso e faz, te obriga, alguém que só te obriga, né? Vai formar uma pessoa submissa, deprimida, porque acha que só o que ela quer, que seus desejos não importam, e possivelmente codependente, porque vai aceitar que passem por cima dos limites. E um terceiro problema com os limites são os limites excessivos, digamos, de famílias controladoras, agressivas, que para impor suas vontades coagem de maneira bastante, pode até ser violenta, né? Elas criam os filhos instáveis, com tendência controladora, mas quando as coisas saem de controle se tornam explosivos, né? Então nós temos várias dinâmicas, os limites fazem várias coisas. Aqueles que têm seus limites ignorados não sabem dizer não. Aprendem a não dizer não, porque ele acha que tem algo errado consigo próprio, se culpa mais, né? Aprendeu a não pôr limites, né? Aqueles que têm limites excessivos vai dizer não para tudo, porque vai estar descontrolado, não vai ter facilidade para negociar as coisas. Então vai achar que não vai conseguir ter o controle emocional para negociar as coisas. E aquele que tem limites insuficientes acha que é tudo do seu jeito. E não se culpa, né? Tudo do meu jeito. São pessoas egoístonas, mais narcisistas, enquanto os de limites excessivos mais instáveis, né? Quem teve os limites ignorados vai tender a se culpar. Porque você tem que fazer o que eu quero. E isso vai ser, digamos, um replay nas relações. Vai acontecer novamente nas relações. Achar que teve que fazer algo para as coisas ficarem boas. Que tem que se submeter de alguma forma, né? Então, podemos dizer que a raiz de nossa culpa está em como lidamos com ela na infância, como aprendemos a lidar, como nos ensinaram a lidar, né? Pais que batem e dizem coisas como fiz isso para o seu bem, ensinam que a culpa é sua por seu sofrimento. Se ele te bateu e diz foi para o seu bem, e está ensinando isso. Então eu mereci isso e eu sou responsável pelo meu sofrimento. Pais que dizem que você faz tudo errado, te ensinam que você não sabe fazer nada certo. E significa que você vai sentir culpa quando as coisas não dão certo. Pense então agora num relacionamento. Eu sou culpado pelo meu sofrimento, porque eu fui ensinado a acreditar nisso e não deu certo esse relacionamento. Então você acha que eu não sei fazer nada certo, sou o responsável por esse relacionamento não ter dado certo, né? Pais instáveis ensinam também a criança que ela precisa se comportar, pais instáveis, ambientes instáveis, né? Uma vida mais caótica, ensinam que a pessoa precisa se comportar para evitar conflito. Porque, por exemplo, se seus pais só brigam, você vai ficar quieto porque você não quer eles brigando, né? Preciso me comportar para evitar conflito. O que significa o conflito é minha culpa. Veja só o que pode se somar. Você é culpado pelo seu sofrimento, não deu certo é minha culpa, se há briga é minha culpa. Então, a depender da criação, você vai somar a possibilidade de você se sentir culpado. E significa que numa relação abusiva você vai reviver tudo isso. E revivendo tudo isso, você vai ter como pensamento automático isso é minha culpa, das coisas não estão dando certo, é minha culpa, estamos brigando, o que eu fiz de errado?
É como você foi ensinado a se culpar, né? Uma pessoa que te cuidou de você, o ambiente que você cresceu, o contexto, que lhe ensinou a se culpar. Então uma pessoa abusiva vai mobilizar suas emoções, algo que a gente aprende muito estudando sobre relacionamentos abusivos é que uma pessoa é abusiva porque ela usa suas emoções em certa medida e vai usar essa sua vulnerabilidade a ser culpado, né? Então uma pessoa que tem os limites saudáveis, que sabe colocar limites e que não passou por essa excessiva culpabilização na infância, ela vai ter melhor compreensão das relações e situações em que ela é culpada ou não. Se você, digamos, teve pais que te deram uma criação relativamente justa, né? Te culpavam quando você errava, mas as outras coisas não, eles assumiam responsabilidades, você vai compreender melhor a situação. Se seus pais não passavam por cima dos seus limites e também te davam limites, ensinavam como é conviver de maneira saudável com as pessoas, você vai ter uma melhor compreensão das situações, vai ter mais objetividade avaliando elas e vai saber, tá, nisso aqui eu sou culpado, nisso aqui eu não sou, então não vou aceitar essa culpa. Mas se você viveu com os limites sendo transgredidos, se você foi ensinado que você é culpado por tudo, aí sim, esse relacionamento pode servir de um grande gatilho para que você se sinta culpado, mesmo após o fim dele. É uma culpa crônica despertada em você, né? Essas pessoas, como eu falei, pessoas abusivas muitas vezes usam as emoções do outro, tanto para conquistar, como para invalidar, como para fazer com que se sintam mal, né? Então, as pessoas vão usar a sua culpa, se você tem uma tendência a ela, né? Então, eu já falei em alguns vídeos, tem um vídeo meu aqui no canal que chama Pessoas abusivas não suportam ser contrariadas. Se você não deixa que ela te culpabilize, provavelmente essa pessoa vai parar, ela vai embora, ela vai deixar essa relação, né? Em geral, pessoas abusivas buscam quem os aceita, quem não os contraria, quem coloca poucos limites nas suas atitudes. Isso significa procuram pessoas que aceitam mais a culpa, né? Se você coloca limites e aprende o que é culpa sua e o que não é sua culpa, essas pessoas vão embora. Elas não. Você pode até sentir, de repente me abandonou. Isso pode ser um ótimo para você se você começou a se relacionar com uma pessoa que tem problemas. E que depois você sabe, descobre, essa pessoa está num relacionamento é super problemática. Ou com um passado super problemático. Você vai sentir até um alívio, olha, me livrei. Mas você se livra se você tem seus limites e você não aceita a culpa que não é sua. Não significa que você vai se tornar uma pessoa irresponsável e falar nada é culpa minha em nenhum relacionamento. Não é isso que eu estou falando. É você pensar o que é culpa sua e o que não é. E não aceitar o que não é seu. O que não é seu erro. É aceitar o que é seu erro também. Crescer é saber lidar com limites, mas é também saber lidar com responsabilidades. Então você aceita o que é seu e não aceita o que é seu, né? O que você fez de errado também, saber aceitar é uma forma de ter boas relações. Eu fiz errado, se desculpa, muda em você, ou busca mudar, né? Então, como lidar com essa culpa, né? Não vai ser um processo fácil. Qualquer pessoa que está passando por isso ou passou por isso sabe, né? Você precisa aprender sobre seus padrões emocionais, se perguntar por como me sinto em determinados momentos, porque é nesses padrões que está inserido a culpa. Você vai ter que entender de onde ela nasceu, no histórico da sua vida, né? E por que agora está tão forte, e por que agora eu acho que esse outro não é culpado por algo que ele fez, e eu acho que eu sou culpado. Então, histórico da sua vida e aprender a dizer não quando necessário. O outro fez algo errado, que te faz mal, dizer não. E você fez algo errado, diga eu fiz algo errado. Então, saber distinguir a sua responsabilidade da responsabilidade do outro, né? Cuidado com quem tenta lhe confundir com histórias incoerentes, que parece que não é assim, não foi assim que aconteceu, lhe culpando por tudo. Cuidado com quem lhe culpa por tudo que aconteceu, né? Dizer não te protege dessas pessoas, ter limite te protege dessas pessoas. A pessoa tentar dizer, olha, você é o responsável por ter dado tudo errado. Você fez isso, 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 e você acha que você não fez, senta e pensa, eu fiz isso, eu não fiz isso. O que você fez, o que você não fez? Não aceite toda a culpa que lhe colocam. Diga não quando é injusta,
né? Você ainda vai sentir culpa por um tempo, mesmo entendendo seus padrões, entendendo a origem dessa tendência a sentir culpa? Sim, mas você vai aprender. Você vai aprender sobre o que você é responsável ou não. Entendendo seus padrões, você entende o que é sua responsabilidade e o que não é. E você se torna, inclusive, uma pessoa mais justa nos relacionamentos. Você aprende a negociar melhor. Mas você aprende também a dizer não para quem não quer negociar.